Olá, estudantes dos segundos anos. Nossa aula hoje é sobre o gênero textual reportagem. A reportagem é um gênero textual do universo jornalístico veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros, e apresenta características que nos possibilitam diferenciá-la de outro gênero, a notícia. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Os gêneros jornalísticos podem ser divididos em duas grandes categorias: os gêneros que compõem o jornalismo opinativo e os gêneros que constituem o jornalismo informativo. No jornalismo opinativo, as opiniões do autor do texto ficam explícitas. No jornalismo informativo, os textos têm como objetivo noticiar, ou seja, narrar acontecimentos. A reportagem é considerada pelos estudiosos da linguagem como um gênero problemático, já que não possui definição clara dentro do campo linguístico. Alguns estudiosos defendem que a reportagem nada mais é do que uma notícia ampliada, enquanto outros acreditam que se trata de um gênero autônomo. Entre os que defendem a primeira visão, a reportagem extrapola os limites da notícia, mas apresenta relação direta com o gênero. Para aqueles que acreditam ser a reportagem um gênero autônomo, independente, ela não pode ser relacionada com a notícia, já que sua função não é cobertura de um fato, ou seja, não possui caráter noticioso, não possui caráter de notícia. O propósito comunicativo da reportagem é informar a respeito de um assunto, o que não significa que esse assunto seja necessariamente relacionado com temas do momento. Para alguns teóricos que estudam os discursos da mídia, a reportagem jornalística trata de um fenômeno social ou político, tentando explicar. Esse fenômeno social, sobre o qual o estudioso se refere, diz respeito aos acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. Bom, a reportagem apresenta elementos que não são próprios do gênero notícia, entre eles o levantamento de dados, entrevistas com testemunhas e ou especialistas e uma análise detalhada dos fatos. Embora preze pela objetividade, característica importante dos gêneros jornalísticos, a reportagem invariavelmente apresenta um retrato do assunto a partir de um ângulo pessoal. Por isso, ao contrário da notícia, ela é assinada pelo repórter. Nesse gênero, é comum encontrar também o recurso da polifonia, pois nele existem outras vozes que não a do repórter. Por isso, o equilíbrio entre os discursos direto e indireto. A finalidade maior da polifonia é permitir que o repórter aborde o tema de maneira global e dessa maneira ele se isente da apresentação dos fatos. Então, para concluirmos, vamos às principais características da reportagem. Então, os textos são escritos em primeira e terceira pessoa. Sempre há a presença de títulos. E o foco das reportagens são em temas sociais, temas políticos, econômicos e etc. A linguagem é simples, clara e dinâmica, para que o leitor tenha uma melhor interpretação e tenha clareza em entender os fatos ali postos.
Temos a presença do discurso direto e indireto, como eu já falei anteriormente, né? O discurso direto, que é a própria fala, vamos dizer, do entrevistado, certo? Do especialista. E o discurso indireto, que é a narração do repórter, contando os fatos que esse mesmo especialista, que esse mesmo, vamos dizer, personagem da reportagem disse, tá certo? Temos também a presença da objetividade e subjetividade. Ou seja, o que é objetividade no texto? É aquela forma imparcial, ou seja, aquela forma que demonstra apenas aquilo que se vê da forma mais realista possível, né? Realmente como aconteceu, é transmitida aquela reportagem, certo? Então aí temos essa forma direta e literal, né? Se tratando da objetividade. E a subjetividade é quando há a interpretação, a reflexão, opinião e especulação individual sobre determinado assunto ou sobre determinada coisa. Ou seja, quando há a opinião ali do repórter, tá certo? Temos a presença também da linguagem formal, né? Que é o padrão da língua, tá certo? E, por último, os textos são assinados pelo autor, no caso, pelo repórter, tá certo? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima, pessoal.